Boa noite, então, você que nos acompanha através da nossa live, das redes sociais. Seja bem-vindo a essa live onde nós vamos poder conversar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na vida da nossa padroeira. É verdade, é fato que é uma festa um tanto que diferente, né? Nós não estamos acostumados a viver essa festa de Santa Rita, que é tão intensa e que revela tanta devoção do nosso povo dessa forma. Mas a gente vai se ajustando e assim tentando viver da melhor forma possível. Você que nos acompanha pelas redes sociais, daqui a pouco nós vamos ter uma conversa com o Padre Paulo Nobre. Assim também estará presente conosco tanto Douglas como a Tainara. Eles estiveram lá em Cássia, né, na cidade onde nasceu Santa Rita, e vão poder partilhar conosco um pouco mais o que foi essa viagem, o que foi essa experiência. Então fique conosco, não saia daí não. E se você se sentir à vontade, assim quiser, pode também nos enviar através das redes sociais, dos nossos chats. Você pode enviar para aqui, para nós, algumas perguntas que a gente vai partilhar e assim a gente vai desenrolar a nossa conversa, tá bom? Para que a gente possa começar então bem esse momento, vamos cantar uma música? Você que está em casa pode nos acompanhar, acredito que você sabe, uma música fácil, simples, e assim a gente vai começar a nossa live. Vamos lá? Chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. Ninguém mais se entregar, mas se molhará. Há uma chuva de graça aí na sua casa. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. Ninguém mais se entregar, mas se molhará. Chuva de graça, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. chuva de graça, Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Pessoal, eu tenho certeza que todos esses dias será derramado sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós, nessa novena de Santa Rita, muitas graças. Não é porque nós não podemos vir ao santuário em peregrinação que a graça não acontece. Santa Rita hoje faz ao inverso, ela vai às nossas casas, ela visita as nossas famílias. Então que nós possamos nos aprofundar um pouco mais na história de Santa Rita ao longo dessas nossas conversas. Para você que está em casa, Santa Rita nasceu na cidade de Cássia, no vilarejo de Rocca Morena, na Itália, em 1381. Desde pequena conservava no coração o desejo ardente de ser freira, de gastar a sua vida no serviço a Deus. Mas por obediência ao seu pai, Amata e Antônio, Santa Rita se deu em matrimônio. Casou-se com um homem violento, teve 2 filhos, enfrentou muitas dificuldades com a violência do marido, com a falta de conversão daquele coração, mas ela foi perseverante. E hoje eu queria chamar aqui para que nós possamos conversar um pouco sobre essa Rita de Cássia, que tem uma presença tão bonita na vida de todos nós. Eu gostaria de chamar a Tainara, vem para cá, Tainara. Tainara pudesse sentar, que daqui a pouco a gente vai bater um papo. Queria chamar também o Douglas, vem pra cá, Douglas, que está ali nos bastidores, porque aqui a gente é assim, a gente está na frente das câmeras, a gente está por trás das câmeras, e assim a gente vai. E hoje também essa visita tão ilustre, tão gostosa, eu gostaria de chamar o Padre Paulo para compor nossa mesa, para que a gente possa conversar. Fiquem à vontade. Como a gente está em tempo de pandemia, sintam-se abraçados, tanto vocês aí de casa, como vocês que estão aqui, sintam-se cumprimentados. É uma alegria muito grande poder receber vocês aqui, tá? Então olha só, gostaria de repetir, você que está em casa e deseja nos acompanhar, quer mandar sua pergunta, pode mandar, que o padre e os meninos vão estar aqui para responder. Às vezes você tem alguma curiosidade acerca da cidade onde Santa Rita nasceu, algum detalhe, você pode mandar sua pergunta, que tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser muito proveitosa. Mas antes, vou me sentar, vou deixar vocês bem livres, viu, para vocês uma conversa que a gente possa dialogar da melhor maneira possível.
Mas para a gente começar, eu gostaria de começar com uma pergunta. Vou dar a oportunidade de vocês cumprimentarem quem está em casa, mas nesse primeiro momento, eu gostaria que nós pudéssemos partilhar um pouco o que foi, né, a visita de vocês a Santa Rita. Quais os sentimentos, quais as lembranças que vêm ao coração de vocês, como vocês viveram esse momento, o padre em peregrinação, né, com alguns fiéis, e os meninos foram lá porque estavam fazendo intercâmbio e tiveram essa oportunidade. Então, eu vou deixar vocês cumprimentarem quem está em casa, para que a gente possa dar continuidade à nossa conversa. Boa noite, padre. Boa noite, pessoal. Que maravilha. A gente vai usando a criatividade, né? Então, se fosse numa outra ocasião, vocês participariam da missa e logo em seguida as barraquinhas. Então, como não tem barraquinhas, a gente vai arrumando outras formas também da gente permanecer um pouco mais, né, de tempo juntos. E que bom que a gente vai conversar um pouquinho sobre Cássia, sobre a experiência de visitar Cássia, né, o lugar onde viveu Santa Rita, né? Para mim foi uma experiência muito boa. Já estive lá 2 vezes e a última vez foi exatamente em outubro do ano passado, com 45 pessoas, uma peregrinação. Fomos à Terra Santa e voltando da Terra Santa nós passamos em Assis, Cássia e Roma, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a viagem. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam curtindo, né, e aproveitando esse momento que a gente preparou com muito carinho para vocês. E como o Padre Paulo falou, né, a gente vai partilhar um pouquinho com vocês. Eu e Douglas, a gente estivemos lá em 2016, dia 21 e 22 de maio, e a gente espera, né, conseguir passar um pouquinho do sentimento que a gente teve durante esses dias aqui para vocês. E fiquem em casa, gente. Já pode pegar o caldo aí de vocês, alguma coisa para vocês comerem, para vocês assistirem a gente, tá bom? Já comentei um pouco. Boa noite, pessoal. Nossa, sou muito sem educação, né? Desculpa. Mas foi uma experiência única para nós, sobretudo porque nós fomos em Cássia no dia da festa. Então estava lotada de pessoas que estavam lá para agradecer, para pedir Santa Rita de Cássia. Foi um momento único e a gente via muitos elementos que fazíamos aqui na cidade de Viçosa com essa devoção tão bonita que nós temos, né? Então foi um prazer, uma alegria muito grande para nós poder ter ido para lá. Eu acredito que quem está em casa deve ter muita história com o Santuário de Santa Rita de Cássia, né? Para muitas pessoas o santuário é um lugar importante, um lugar de peregrinação, de devoção, celebrar Santa Rita. Imagina o lugar onde ela pisou, onde ela viveu. Então, padre, como que foi para o senhor essa experiência quase que íntima? Na verdade, já foi dita na missa, a palavra conexão. Com o santo, mas com a experiência de fé, com a igreja. Por quê? Quando a gente fica longe, a gente tem uma ideia, a gente imagina algo. Então, por exemplo, quem não conhece Cássia, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo certamente não tiveram essa oportunidade ainda, quem sabe um dia possam ter. Então vocês têm uma ideia, fiquem imaginando, e às vezes a nossa imaginação ela é meio poética, né? Ela é meio assim romântica. A gente vai imaginando de acordo com a nossa experiência, de acordo com as nossas expectativas, de acordo com a nossa visão e até em função dos nossos sonhos. E aí quando você chega no lugar e você percebe a simplicidade. Cássia é um lugar muito simples. É como se você entrasse numa paróquia, é como se você entrasse numa igreja, num santuário, mas é o lugar onde viveu Santa Rita, ou seja, você se sente totalmente conectado a alguém que fez a experiência que você faz da sua comunidade de fé, que fez a experiência que você faz no seu convento, no seu mosteiro, no seu trabalho, ou seja, a gente sente uma aproximação muito grande. Então, apesar da diferença de país, de nação, a diferença também até cronológica, né? Vou arredondar aqui, 500 anos nos separam da experiência, mais de 500 anos da experiência que Santa Rita viveu, mas a gente se sente tão junto, tão próximo, né? É um lugar
como qualquer outro lugar, vamos assim dizer, porque é um lugar humano, onde vivem pessoas, famílias, onde a igreja se faz presente, onde tem padres trabalhando, as missas são celebradas, mas é um lugar que marca a nossa história por causa do grande sinal. O santo, ele acontece não apenas como resultado, vamos dizer assim, de uma graça específica que ele recebeu de Deus, mas ele aparece na igreja, surge na igreja para ser luz no caminho de todos. Então você percebe assim, que coisa bonita o que aconteceu aqui, e que luz que nós recebemos, que força que nós recebemos, estímulo que nós recebemos. Chegamos tão perto, tão junto do lugar onde viveu Santa Rita de Cássia. Então visitar a Basílica, ver o corpo incorrupto de Santa Rita, ver também ali um milagre eucarístico, que é uma coisa muito marcante, foi uma coisa assim que nas 2 visitas que eu fiz, muito me chamou a atenção, sabe por quê? Porque eu ouvi a história do milagre eucarístico que está em Cássia, cujo registro está lá, quando eu era jovem ainda aqui na universidade, nem seminarista eu era, foi antes de ir para o seminário, mas não sabia que o milagre, que o sinal, que o registro ficava em Cássia. Quando eu fui lá pela primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, eu conheço esse milagre eucarístico, essa história. Para quem não sabe, a história de um padre. Então isso mexeu muito comigo, que estava vivendo uma crise de fé, estava meio desanimado, meio descrente, inclusive em relação aos sacramentos. E aí ele foi convidado a atender um doente, uma pessoa que estava gravemente enferma, e ele foi levar a Eucaristia. Mas ele não fez isso com muito zelo, com muito cuidado. Ele simplesmente pegou a hóstia consagrada, colocou dentro do breviário, em vez de colocar na teca, colocou dentro do breviário, fechou o breviário e foi atender o doente. Quando ele chegou lá, o doente confessou, o padre rezou. Quando ele foi dar comunhão, quando ele abriu o breviário, abriu o livro, então a hóstia consagrada tinha se transformado em sangue e chegou a sujar as 2 páginas, né? Então as 2 páginas ficaram marcadas com o sangue da hóstia. Então nós temos na Cássia uma dessas páginas, a página principal. É um milagre eucarístico reconhecido pela igreja. Eu fiquei sabendo dessa história quando jovem, de repente, como padre, cheguei ali e me deparei diante do milagre, diante do sinal. Isso mexeu muito comigo, porque foi em função da descrença de um padre que Deus fez o milagre acontecer para ensinar não apenas àquele padre, mas a todos nós. E eu pedia muito a graça de amar a Eucaristia, de exercer o meu ministério com fidelidade, com amor, com dedicação, com respeito. Então é um momento muito bonito que a gente vive ali em Cássia. É um momento que muito me tocou. Mas depois também, quando você vai no mosteiro e vê também um lugar, uma coisa muito interessante, além do corpo, está exposto lá no mosteiro, exposta a de Santa Rita de Cássia, do casamento. É bonito isso também, você vê ali. Parece que eu não me lembro agora exatamente, mas é no mosteiro. É no mosteiro. É interessante também você ter contato com esses objetos, com essas coisas tão simples que permite você fazer a conexão. Na verdade é isso, a palavra que eu vou usar é essa conexão que acontece, ou seja, é um santo, mas por outro lado é alguém como nós. É um ser humano que fez a mesma experiência que hoje nós fazemos, confirmando que o chamado à santidade não é apenas para um, mas é para todos. Todos nós somos chamados à santidade, a termos o coração totalmente entregue a Deus. Foi essa a experiência assim, que muito me tocou, que muito mexeu, não apenas em Cássia, também em outros lugares que nós visitamos. É engraçado, padre, porque como graduando em História, a gente faz história, qualquer artefato histórico para nós é uma coisa assim, que deixa a gente louco, fascinado. E ao mesmo tempo, eu acho que a oportunidade, só completando o que o senhor disse,
Ao mesmo tempo, quando a gente tem a oportunidade de ter, né, como o senhor falou, contato com a aliança, com aquele milagre eucarístico, ou seja, com uma veste de Santa Rita, alguma coisa que pertenceu a ela, que foi tocado por ela, essa graça é como se fosse transporta a gente, né? Transporta a gente para essa experiência de fé, reconecta a gente com tudo isso. Eu acho que, ao mesmo tempo, reacende, né? Eu acredito que o senhor deve ter voltado de lá assim, né? Com muita alegria no coração e desejo, né, de continuar vivendo essa fé. Tá bom? Obrigado. É isso mesmo. Tainara, partilhe um pouquinho para nós o que foi essa experiência para você. Ainda mais porque você teve lá no dia 22, né? Porque aqui dia 22 a gente sabe que Viçosa pipoca de gente. E como é que é o dia 22 lá em casa? Antes de falar do dia 22, eu vou falar de uma experiência, né, que eu e o Douglas a gente tivemos. Como eu disse, a gente chegou lá no dia 21, né? E eu confirmo tudo que o padre falou, assim, questão da simplicidade, do acolhimento mesmo da cidade, assim, né? Por mais que a gente estivesse em outro país, com outras pessoas, a gente conseguiu se sentir em casa por causa dessa simplicidade, né? E a nossa igreja, ela é única, assim, e está muito conectada. Então, por mais que a gente não via o cônego, o Padre Paulo, o Padre Casimiro sempre, mas só a gente vê um sacerdote, a gente já sentia muito à vontade com ele, assim, né? E foi engraçado que a gente chegou no dia 21 à noite, e isso, né, de encerrar a celebração e começar a preparação. E aí a gente sentou lá e começou a ver, e aí a gente viu muitos jovens, muitas pessoas adultas já organizando as coisas para o dia seguinte. E aí a gente brincava assim, lá o pessoal do Jota, lá de Viçosa fazendo isso, porque, ou o pessoal, grupos de jovens, né, no geral, assim, fazendo isso porque é a mesma coisa, sabe? Que a gente vê aqui, a gente servindo, as pessoas servindo aqui em Viçosa, no Santuário Santa Rita, é a mesma coisa lá, as pessoas servindo com um propósito, né, muito maior. E aí, a gente chegou, a gente tinha reservado um hostel lá pra gente passar a noite. Só que aí chegou lá no hostel, as nossas reservas não tinham sido concluídas, assim, a gente não sabe por quê. Só que a gente estava tão feliz da gente estar em Cássia que pra gente tudo ok, né? Tudo bem, então a gente vamos lá voltar pro santuário, a gente fica lá, passa a noite na porta do santuário, que a programação começa às 5 horas da manhã mesmo, então a gente já vai estar aqui, 5 horas. E aí a gente ficou, né, Douglas, lá na frente do santuário, super empolgado, assim, né? E aí, e tava em maio lá, eu acho que tá terminando, assim, a época fria, então tava frio também. E aí, mas a gente, tudo bem, né? E aí, chegou um frei até nós, e aí, falando italiano, né, conversando com o Douglas, perguntou, né, porque a gente tava lá, o que tinha acontecido e tal. E aí Douglas foi, né, contou pra ele que a gente tinha reservado o rosto, só que não tinha dado certo, que a gente ia passar a noite ali, só que tranquilo, assim, né? E aí ele foi e falou assim, não, pelo amor de Deus, nunca que eu vou deixar vocês passarem a noite aqui. E aí pegou o celular dele, ligou para alguém, assim, né, que a gente não sabe, acho que dono de um hotel, uma pousada que tinha lá. E aí a pessoa acolheu a gente também, sabe, como se nos conhecesse há anos. E isso foi uma experiência muito marcante, questão da providência de Deus, né? Que eu acho que não importa onde a gente está, o que a gente está fazendo, eu acho que se a gente acredita em Deus e se o nosso coração está pronto para servir a Ele, Ele não vai nos desamparar nunca. E isso já começou para a gente viver, né, a festividade de Santa Rita de Cássia assim, da melhor maneira possível e com o coração muito grato a Santa Rita e principalmente a Deus pelo cuidado dele, sabe? E assim, toda a nossa experiência em Cássia foi maravilhosa, mas eu vou deixar Douglas falar um pouco, porque é a mesma, assim, é bem parecida a experiência, então... Só uma coisa que eu acho interessante também, Tainara, que eu acho que é interessante frisar. Primeiro que vocês foram alvo da providência e da intercessão dela, né? Santa Rita, vocês vieram aqui festejar comigo o meu dia, eu vou deixar vocês passarem o dia na rua? De forma alguma. E ela providenciou esse freio que acolheu vocês. Mas eu acho que disso a gente pode extrair algo muito interessante. A universalidade da nossa fé.
Isso é muito forte, né? Você poder ir numa outra cidade, num outro país, com uma outra linguagem e talvez até com outro rito, né? A gente sabe que tem muitos outros ritos, a liturgia, mas essa universalidade nos faz encontrar com irmãos que são da nossa família, né? Essa grande família católica, apostólica, romana, que é universal. E isso é muito bonito. Eu, particularmente, assim, uma das coisas que você falou me tocou muito, né? Essa universalidade da nossa fé. Isso é muito bonito. Isso tocou muito nós lá, porque nos tocou muito lá, porque assim, a gente não esperava mesmo acontecer esse Frei chegando até nós e nos oferecendo. A gente até no início começou a recusar. Não precisa não, a gente consegue. Mas estava bem frio e foi bom a gente ter ido para o hotel, depois para a pousada, né? E assim, o próprio dia da festa de Santa Rita é muito gratificante você estar lá com tantas pessoas e você vê. Tinha gente lá que era da Itália, tinha gente que era da Espanha, de Portugal, tinha gente do Brasil, tinha chinês lá, tinha de tudo, tinha várias pessoas lá de várias partes do mundo assim, e todo mundo lá agradecendo a Santa Rita de Cássia. As mulheres, eu lembro que principalmente as mulheres assim, elas tinham rosas na mão, todas as mulheres, então a cidade inteira assim estava com as mulheres segurando rosas em honra a Santa Rita de Cássia. Um detalhe tão importante, quando nós chegamos, as estradas elas estavam iluminadas, mas elas estavam iluminadas com vela, espaçadas de praticamente 1 metro uma das outras, assim, muito bonito, é uma coisa inexplicável, assim, não tem como a gente traduzir em palavras, mas foi algo que nós sentimos como se nós estivéssemos de fato carregando toda a paróquia ali conosco, né? Esse era o sentimento que nós tínhamos. E um detalhe importante sobre o milagre eucarístico, a gente estava andando em Cássia é uma cidade pequenininha, não é muito grande, né? E a gente entrou dentro de uma igreja, nós fomos rezar nessa igreja. A gente não sabia o que tinha lá. Aí a gente viu umas 2, 3 pessoas se aglomerando num lugar. E a gente descobriu que tinha um milagre eucarístico. Quando nós vimos que tinha um milagre eucarístico, nós ficamos espantados, né? Porque muitas vezes a gente escuta falar em pregações, os padres falam conosco, e a gente estava ali de fato, diante de uma prova de amor de Jesus para conosco, né? E tá naquela terra onde Santa Rita pisou, dá um ar diferente, uma espiritualidade nova, uma espiritualidade diferente, assim. As pessoas te tratam de uma forma diferente. Foi muito gratificante em todos os momentos. Ver o quarto onde ela dormia, ver elementos, lugares onde ela pisava, como o padre próprio citou também. Padre, eu vi que o senhor falou muito do corpo incorrupto de Santa Rita, e talvez aliás, assim, é uma santa de muitos milagres, né? Graças a Deus, é uma santa muito popular, as pessoas têm muita devoção, é uma santa de muitos milagres. Quem é que não tem um milagre para contar que foi cedido por intercessão de Santa Rita? Mas uma coisa que me chama a atenção é justamente essa questão do corpo incorrupto, também um milagre, né? Talvez um dos mais célebres milagres de Santa Rita. Imagina, Santa Rita morreu há tanto tempo, foi canonizada em 1900 pelo Papa Leão XIII, se eu não me engano. 1900, né? 1900. Há tanto tempo, morreu há tanto tempo, e o corpo dela continua incorrupto. Então, assim, padre, eu queria que você pudesse, né, para quem está em casa, porque eu acredito que até quem está em casa também, às vezes tem muitas dúvidas, como é que é isso, como é essa questão de corpo incorrupto, como é que a igreja vê isso, né? Como você acabou de dizer, trata-se de um milagre, né? É uma coisa que nós não conseguimos explicar, assim como muitas outras coisas que nós temos na nossa igreja, na nossa experiência de fé. Então, essa realidade que está tão presente na igreja católica, tantos santos, ela não é a única, é algo que, pelo menos até onde eu sei, até onde eu posso alcançar, é algo que não se pode explicar. Como que acontece? Como é que é isso? É uma coisa realmente impressionante. E tem várias histórias, né? Com manifestações diferentes. No caso de Santa Rita, o corpo está um pouco desidratado, na verdade, né? Então, até para dizer que o corpo incorrupto não significa um corpo incorruptível, né? Ou seja, pode ser que não dure para sempre. O corpo incorruptível é o corpo que nós
ganhamos com a ressurreição, com a passagem da nossa vida aqui, dessa condição, né? Não podemos imaginar o corpo de um santo incorrupto como sendo um corpo incorruptível. É matéria, e qualquer matéria ela pode se corromper, né? Nós temos, por exemplo, o caso de São Francisco Xavier, que também teve o seu corpo preservado, mas que atualmente está numa situação já bastante deteriorada, né? São quase que os ossos, mas São Francisco Xavier também é mais ou menos da mesma época de Santa Rita, mas porque houve exumação, depois sepultaram de novo, retirou o corpo de novo, então tanta coisa que fizeram com o corpo de São Francisco Xavier. Hoje nós ainda temos o corpo dele, mas numa situação já bem deteriorada. Pode ser que aconteça também com os corpos que nós temos de santos, corpos incorruptos, mas não incorruptíveis, né? Eles podem também com o tempo experimentar o desgaste, mas aí a igreja tem os devidos cuidados, né? Vai reconhecendo devagar, também tratar-se de um milagre. Algumas manifestações, alguns corpos, alguns sinais são protegidos pela igreja com uma espécie de cera, né? Colocam a cera para preservar o sinal, para cuidar do sinal. Não pode se fazer de qualquer maneira, são guardados em condições adequadas também para que continue conservando o sinal. Então é muito bonito ver isso também lá em Cássia, né? O corpo incorrupto de Santa Rita. É algo que ajuda-nos, mas aí vem um alerta: nós não podemos depender desses sinais para poder acreditar, nem em Deus e nem mesmo na intercessão dos santos. E uma coisa também que nós temos que compreender é que o corpo incorrupto não significa uma espécie de grau de santidade. Então você mede a santidade da pessoa pelo corpo, se foi corrompido ou não, né? Existem muitos santos e santos de verdade, a maioria na verdade, né? Santos assim com grandes testemunhos de vida e que não tem um corpo incorrupto. O corpo desapareceu, foi totalmente consumido, né? Virou pó, virou totalmente pó. Então nós não podemos também associar isso com esse Santa Rita por causa do corpo incorrupto, fosse mais santa que outros santos que nós temos que não têm um corpo incorrupto. Nós não podemos associar esse sinal a uma espécie de sinal de maior santidade. É uma graça que Deus concede, muito mais a nós do que propriamente ao santo, né? Então o corpo incorrupto é muito mais um sinal para nós que somos fracos na vida de fé, que dependemos de carinhos, de afetos, de estímulos, do que propriamente para o santo. Isso a gente tem que entender, né? É interessante só fazer um acréscimo que, numa leitura muito particular, né, acerca da vida de Santa Rita, a gente vai perceber que já viva esse corpo dava sinais de santidade, né, de uma mulher que gastou a sua vida, que se entregou, mesmo com seus limites, com suas dificuldades. E eu me lembrei, no momento que o senhor ia falando, que quando ela já estava acamada, porque ela foi acometida pelas chagas de Cristo, né? E a chaga da fronte era uma chaga que ia apodrecendo, né? Essa região, a carne, né? Da fronte dela, né? E há relatos que por muitas vezes cheirava mal, mas há relatos que por muitas vezes esse corpo, né, que se encontrava em estado assim, de decomposição, exalou perfume, cheiro de rosas, né? E o próprio corpo dela já sem vida também. É isso mesmo. É uma outra coisa que acontece em algumas manifestações, né, do corpo exalar perfume. Daí até que vem essa expressão de o odor da santidade, né, o cheiro da santidade. Então também existem muitas experiências em que, além do corpo estar incorrupto, ele também exala perfume. E são coisas que às vezes a pessoa não consegue nem descrever que tipo de perfume, que tipo de odor, que cheiro é esse, é algo completamente diferente. São sinais, ou seja, experiências sensíveis que nos ajudam, mas que não podem condicionar e não devem condicionar a nossa fé. Nós temos um único sinal,
e nós dependemos de um único sinal, né? Esse sinal é Jesus Cristo. Então, depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, depois do evento salvífico, nós não precisamos pedir de Deus nenhum outro sinal, porque o sinal que a humanidade precisava, o sinal suficiente para salvar a humanidade, para libertar a humanidade, para despertar na humanidade o espírito de amor, de fé, de solidariedade, chama-se Jesus Cristo. E nós temos que ter sempre presente isso, né? Então, a pessoa, por exemplo, pode perfeitamente alimentar a sua fé sem se aproximar desses sinais, dessas revelações, dessas experiências mais sensíveis. Sim, Padre, eu acho isso muito importante para nós, né? Sobretudo que estamos em casa, estamos acompanhando essa conversa, porque eu acho que a gente realmente não pode se deter nos sinais, né? Mas talvez na mensagem que aquele sinal traz para a gente. Então, você pensar, né, que um corpo já sem vida de Santa Rita ainda por vezes exala perfume, o que Deus quer dizer com isso para nós? Será que não é um convite que a nossa vida também seja esse suave odor de santidade, né? Então, eu acho que Santa Rita ensina isso para nós, né? Que nós também tenhamos essa coragem de sermos santos, de arriscar a nossa vida por esse único, definitivo e sempre novo sinal que é Jesus Cristo. Tanto é que a vida de Santa Rita, né, tanto na sua fase matrimonial como na sua fase também religiosa, se você percebe, se você fica atento ao testemunho dela, aos ensinamentos dela, a fé, a perseverança, a confiança em Deus, é um sinal maior do que o seu corpo incorrupto. Ou seja, a vida diz muito mais do que qualquer outra coisa. Bom, algum tempo atrás a gente estava conversando e falando um pouco que vocês tiveram a oportunidade de tocar, vamos dizer assim, de ver alguns objetos que pertenceram a Santa Rita, né? Em certo sentido, a igreja, de um modo muito particular, tem uma certa veneração por aquilo que nós chamamos de relíquia. Alguma veste, né? Algum pertence de algum santo. Eu vou querer saber do Douglas agora, porque aqui no santuário, às vezes você entra aqui no santuário e não vê, não percebe, mas lá na entrada do templo, na entrada do santuário, a gente tem essa relíquia de Santa Rita que fica lá no vitral, junto àquela imagem maior. E às vezes tem muita gente que vem visitar, não sabe muito o que é, fica assim, nossa, mas o que será isso, né? Isso aqui é um relicário, e dentro desse relicário existe algo que pertenceu, né, a Santa Rita. E aí eu vou perguntar ao Douglas, porque eu realmente não sei. O que foi você que trouxe, né, Douglas? Você, quando você teve a casa, você trouxe como um presente para o santuário. O que é essa relíquia aqui? Essa relíquia é um pedaço da túnica de Santa Rita de Cássia. É chamada relíquia de segundo grau, né? Porque tem a relíquia de primeiro grau, que é o cabelo, o osso, parte do corpo, né? E essa é uma relíquia de segundo grau, que é parte da túnica que ela utilizou. Sim. É engraçado porque aqui no santuário a gente não tem só esse pedaço, a gente tem esse pedaço da túnica que o Douglas trouxe, tem uma também que eu acho que você deve ter acompanhado na hora da novena, quando focamos na imagem de Santa Rita, tem uma outra relíquia lá. E o que é, você sabe? Acho que é parte da túnica também, não tenho certeza. Mas foi o Padre Luciano que trouxe uma peregrinação também que ele fez lá em casa. Pois é. Então eu queria que o Padre pudesse falar um pouquinho para nós desse, como é que a igreja, qual que é a relação da igreja com esses pertences dos santos, né? Acho que é engraçado porque quando você lê o Evangelho, aliás, as Sagradas Escrituras, por muitas vezes você vê que até o guardanapo que Paulo usava curava as pessoas, a sombra de Pedro curava as pessoas. Então, como é que a igreja se relaciona com Nós isso? podemos até pensar em coisas mais simples, mais próximas de nós. Quando você tem uma imagem de gesso, o amor que você tem, o cuidado, o zelo que você tem é diferente. Você não trata uma imagem, aqui a imagem de Santa Rita, como se fosse um poste. Uma coisa é um poste, pode ter até um cubo de gesso aqui, por exemplo. Uma coisa é um cubo de gesso, outra coisa é a imagem de Santa Rita. Você não vai tratar da mesma forma, sendo até a mesma matéria, gesso e gesso, mas é a imagem de Santa Rita. Você cuida, você tem mais zelo, porque isso desperta a sua devoção, isso desperta a sua fé, isso alimenta também a sua oração, né? Faz você pensar no santo. Então nós devemos respeitar
os lugares sagrados, os objetos sagrados, as imagens sagradas, né? Uma atitude de respeito que educa a pessoa para alimentar a sua comunhão e a sua atitude de humildade diante de Deus. Aquilo que é divino, né, deve ser considerado como tal. Se você entra, até mesmo, vamos dizer assim, no cemitério, ali também é um lugar que você merece respeito. Se você entra no santuário, é um lugar que merece o seu devido respeito, porque é um lugar de oração. Assim também acontece com as relíquias. Eu não sei se eu vou assim, não sei se eu mais acho que é bem provável que essa relíquia, eu não sei, não conheço a história, mas como é uma coisa recente, é bem provável que ela seja de terceiro grau e não de segundo, porque os pertences, está escrito? Está escrito? Está escrito aí? Só para quem está nos acompanhando, pessoal, porque como Douglas... Eu vou só falou, explicar a diferença. Isso, a diferença. Acho que seria bom. A diferença. Primeiro grau, então, é uma parte do corpo do santo, como acabou de dizer, fio de cabelo, um osso, a língua, como tem no caso de Santo Antônio. Então, é uma relíquia de primeiro grau. Então, quando você vai em Pádua, também lá na Itália, você tem lá bem no centro da Basílica de Santo Antônio essa relíquia. Não é o corpo inteiro, mas é a parte do corpo que ficou incorruptível. De segundo grau, aí quando toca com os objetos que ela usou, né? Ou seja, a aliança dela é uma relíquia de segundo grau, né? Então ali tantas coisas que tem ali também no mosteiro são relíquias. A cela dela, por exemplo. A cela, o poço onde ela pegava água. Logo na entrada do mosteiro você tem o poço, o guia normalmente mostra para a gente lá. Então são relíquias de segundo grau, porque normalmente essas relíquias, tanto de primeiro como de segundo grau, elas praticamente não são distribuídas. Por isso que eu estou de certo modo questionando. Depois você pode me corrigir. Você pode me corrigir. E aí o que eles fazem? Aí vem as relíquias de terceiro grau. No caso de Santa Rita existe, pode ser que não seja essa, mas existe relíquia de terceiro grau. Quando você pega um tecido, às vezes você coloca no corpo incorrupto de Santa Rita, e então você transforma aquele tecido que tocou o corpo em relíquia também. São relíquias de terceiro. Por isso que às vezes, se você for somar o tanto de relíquia que tem de Santa Rita, vai dar muito mais do que uma roupa, é isso? Mas porque anualmente, às vezes, deixa lá a roupa com ela, o tecido, aí depois de um tempo vai, retira, corta, distribui, né? As relíquias, essas são chamadas relíquias de terceiro grau, né? Porque não é de uso pessoal da santa, do santo, não foi uma vestimenta que ela usou realmente, mas é uma vestimenta que foi usada dessa forma, né? Ou seja, colocada nos tempos atuais, no corpo da santa, e aí isso é distribuído mundialmente. Tá bom? Vamos dar o direito de defesa para o Douglas. Douglas, então explica para nós por que é de primeiro grau. Não, essa não é de primeiro grau. Não. É de segundo grau. Porque o primeiro grau é parte do corpo, né? Essa é de segundo grau, porque quando nós fomos lá, assim, a gente já sabia que a gente ia peregrinar por Assis, por Roma e depois por Cássia. E aí um dos nossos desejos, assim, era trazer uma lembrança de lá para Viçosa. E eu mandei um e-mail para o mosteiro pedindo a relíquia, mandei quase o nome da paróquia, mas depois eu falei com o Padre Paulo ficou sabendo, depois eu falei com o Padre Paulo. Mas eu queria trazer a relíquia para cá, avisei para o cônego também, seu cônego ficou muito animado. E aí chegando, eles me responderam falando que a gente poderia pegar, não teria problema não. E o fato até é muito engraçado, que eu anexei ao e-mail que eu mandei um vídeo que tinha no YouTube da festa Ele dia foi muito 22 de esperto, né? maio aqui do santuário, para mostrar para eles como nós éramos muito devotos de Santa Rita. E aí quando nós chegamos lá, nós ganhamos de fato 3 relíquias. Eu tenho uma, a Tainara tem outra, e essa daqui para o santuário. A diferença é que essa para o santuário, ela tem a declaração, e ela, de fato, pelo menos assim, o que a irmã, a freira me passou, a irmã me passou, é que essa era uma relíquia de segundo grau, tal como está escrito na própria relíquia mesmo, túnica de Santa Rita. A que nós ganhamos é relíquia de terceiro grau. Essa relíquia de terceiro grau, leigos podem
tê-la, desde que solicitem com alguma justificativa lá para o mosteiro. Só que essa de segundo grau não, tinha que ter uma declaração da própria paróquia, do padre também. Então essa é um pouco mais rigorosa. A gente poderia falar assim: tocou o corpo de Santa Rita. Tocou o corpo, essa daí tocou o corpo de Santa Rita. Nossa, que graça, né? Chega até a arrepiar, gente. Mas você quer falar, padre? Só para dizer também, assim, eu estou, de certo modo, questionando, porque, de fato, as relíquias de primeiro e de segundo grau, elas são mais restritas. Elas não são divulgadas, elas não são distribuídas em grande escala, não é? Então, nós temos muitas relíquias nas igrejas dos santos. Lá em Mariana tem uma igreja que tem um relicário enorme, com várias relíquias ali. Provavelmente relíquias de terceiro grau, né? Então, só para dizer, fazer essa distinção, mas nada em relação a essa relíquia específica. Aí cada relíquia tem a sua história, Mas para dizer também que, assim, o importante, na verdade, é a nossa fé. Acho que o grande sinal, realmente, é a vida do santo. Então, são coisas que nos ajudam. A imagem de Nossa Senhora muito nos ajuda a rezar. Vocês sabem disso. Como é bonito rezar diante de uma imagem de Nossa Senhora, assim como diante de uma imagem de Santa Rita. Mas você pode fazer isso, rezar, mesmo na ausência da imagem. Você pode experimentar a presença de Nossa Senhora, a presença de Santa Rita, a intercessão de Santa Rita, mesmo quando você não tiver uma imagem perto. É mais ou menos em relação às relíquias, não é? Então, assim, a gente tem, que bom, ajuda, é legal, cria conexão, não é? Aproximação, mas nós não dependemos. Nós não podemos depender, né, nem de manifestações do tipo corpo incorrupto e nem mesmo as relíquias. Nós temos isso como auxílio, como carinho de Deus. Deus é tão cuidadoso, pedagógico com a gente. Conhece a nossa realidade, né? Conhece a nossa fraqueza e vai nos corrigindo, nos formando, nos educando para isso. Tá, vamos aqui para uma última pergunta, porque para mim talvez seja mais importante, até para arrematar tudo isso que foi dito, que para nós realmente o mais importante é a vida, né? O que se extrai da vida, o que se extrai daquilo que ela viveu, né? E uma mulher profundamente encarnada na sua vida de esposa, de filha, mas que soube viver a santidade. Então, às vezes, a gente acha que santidade é possível só para quem veste hábito, para quem está no altar. Muito pelo contrário, né? É para quem quiser. Quem quiser contar com a graça de Deus, porque sozinhos também a gente não consegue, a gente não pode. Mas, engraçado porque aqui em Viçosa, a devoção a Santa Rita é muito forte. É uma coisa que quando a gente sai para outros lugares, vai para fora, a gente fala até com gosto, né? A cidade, nós somos devotos a Santa Rita, aquela coisa toda. Mas eu queria, padre, que você pudesse dizer por que se é que é possível uma santa italiana que viveu há tanto tempo, né, ser tão popular aqui em Viçosa, não só em Viçosa, no Brasil, mas em Viçosa de uma forma especial, porque é a nossa realidade. Será que seria pelos milagres? Eu acredito que talvez não. Ou será que seria pela vida de Santa Rita? Porque eu acho que muitas pessoas se identificam com os desafios familiares que Rita enfrentou, né? com o gênio difícil do esposo, com o desejo de vingança dos filhos. E eu acho que ela foi tão experimentada nessas coisas tão ordinárias que todos nós muitas vezes passamos, vivemos, sentimos. E talvez essa seja o grande exemplo, e talvez por isso tantas pessoas têm uma devoção, um carinho tão grande, porque se aproximam dessa história, né? E poder perceber que ela venceu, que ela passou por tudo isso e hoje está na glória, né? Como que o senhor vê isso? Eu acho que eu não preciso responder, porque você já respondeu. A sua pergunta, na verdade, já foi a resposta, porque é isso mesmo que você disse. Não teria muita coisa a acrescentar, não. É dizer o seguinte: basta pensar da seguinte forma: quando nós temos a Semana Santa, qual é o dia mais frequentado? Qual é a sexta-feira? Da Paixão. Porque a pessoa se identifica ali com o Cristo sofredor, né? Então, os nossos momentos mais fortes de devoção na Semana Santa estão ligados ao sofrimento de Cristo. A gente costuma até dizer que para muita gente a Semana Santa termina
com Jesus morto, entendeu? Ou seja, a pessoa não vai experimentar a ressurreição. Vem para enterrar e não volta para ressuscitar. Não volta. Então enterra Jesus todo ano. A pessoa enterra Jesus todo ano e não faz a experiência da Páscoa, não celebra a ressurreição, né? Por causa dessa identificação com Cristo sofredor, com o servo sofredor. E Santa Rita realmente, a sua vida familiar foi de muito sofrimento, né? Perder o marido, perder os 2 filhos, então ficar viúva numa situação de muita dor, de muito sofrimento, de muita violência. Isso, sem dúvida alguma, desperta no fiel, no devoto, uma identificação, né? Mas claro, também por causa de sua poderosa intercessão. Você acabou de lembrar isso um pouco mais cedo, dos milagres em vida que também ela fez. Então ela logo no início adquiriu fama, né, de santa do impossível, né? Aquela história de que ela estava já quase morrendo, estava doente, ela pediu, a irmã perguntou o que ela queria, né? Se ela queria alguma coisa, então ela pediu na época de inverno que trouxesse para ela uma rosa. Então a irmã dela chegou exatamente na casa dela, na casa dos pais de Rita, isso, e encontrou uma rosa onde era impossível, não era época, e depois levou para Santa Rita. Então o milagre em vida, não é? E é por isso que ela é chamada também a Santa das Rosas, ou Santa Rita, a festa das rosas, por causa desse milagre que aconteceu em vida. Então, o povo, já depois de sua morte, começou então a ver em Santa Rita, a se identificar com Santa Rita e pedir também a intercessão de Santa Rita. Eu acho que as duas coisas estão vinculadas: o seu exemplo de vida, o seu sofrimento, a sua dor, mas também a sua intercessão poderosa, né? Ela, de fato, é a santa do impossível ou dos impossíveis, né? Das causas perdidas. Bom, eu acho que o momento está muito bom, mas a gente já vai se aproximando do nosso encerramento. Queria dizer assim, foi uma alegria muito grande poder partilhar com vocês esse momento. Eu acho que poder, né, vocês contarem um pouquinho o que vocês viveram, eu acho que também reacende em nós, reacende o coração de quem está em casa, esse amor, né, a Santa Rita, essa devoção. E a gente faz votos para que tudo isso passe depressa e que seja por intercessão dela, que ela interceda por nós, para que toda essa pandemia passe depressa, que a gente volte a se encontrar aqui no interior desse santuário para celebrar a Santa Rita, para gritar bem forte, viva Santa Rita, e sair pelas ruas, né, louvando essa santa tão maravilhosa nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Quer falar alguma coisa, Tainara? Eu senti que você queria falar. É só para reforçar, né, mais uma vez a questão da simplicidade que a gente já falou aqui, né? Eu acho que em Cássia o que mais me chamou a atenção foi a simplicidade. Logo na entrada da cidade tem uma imagem muito grande de Santa Rita, muito grande, eu não sei nem dimensionar assim, o tamanho dela. E bem na entrada que mostra que Santa Rita está protegendo a cidade toda, assim. E é uma cidade muito pequena e muito simples, que me mostrou que a santidade não é algo grandioso, assim, né? Às vezes a gente pensa, como o Iago já disse, né, que para ser santo precisamos fazer coisas grandiosas. Não, eu acho que a gente tem mania de complicar as coisas, né? E isso me chamou muita atenção, a questão da simplicidade. Eu acho que nós podemos sim levar uma vida simples e conseguir alcançar a santidade. E que o convite para vocês, né, que está em casa, é a simplicidade mesmo, né, para a gente optar sempre pelo simples e fazer coisas simples. Obrigado, viu, Tainara? Quer falar? Só para terminar também, acho que aquelas luzes que estavam na entrada, aquelas velas que estavam na entrada, trazia algo de uma esperança para nós, né? Então, que essas velas que estavam lá, que tanto me tocaram, possa tocar cada um de vocês, assim, que nesse momento seja uma esperança para cada um e uma confiança em Deus, porque tudo passa e só Deus é eterno. Bom, você que está em casa, está nos acompanhando, eu quero agradecer, tem muitas pessoas nos acompanhando, graças a Deus, tanto pelas nossas redes, né? Pelo YouTube e pelo Facebook. Muito obrigado por você ter continuado conosco, ficado aqui, ter partilhado conosco esse momento. Essa aqui é uma extensão da sala da sua casa. E eu queria ler uma frase atribuída a Santa Rita de Cássia, Padre, que eu achei muito bonita.
talvez possa ser uma frase que vai tocar o seu coração nessa noite, que vai fazer muito sentido para você. Santa Rita diz assim: nunca será tarde demais para mudar a direção da sua vida. Sempre haverá uma nova rota e uma nova chance de recomeço. Que essa pandemia passe depressa, mas que desde já a gente faça o novo acontecer. Vamos cantar? Pedindo a Deus a graça de viver a santidade, de sermos santos, de recomeçarmos. Ser santo é recomeçar todos os dias, cair e levantar. Santo não é quem não pega, mas quem tem a coragem de se levantar todas as vezes que cair. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Teu amor por ti, Jesus, O meu amor por ti, Jesus, é o que eu tenho de valor. é o que eu tenho de valor. Nada me atrai, nada. Tarde te amei, mas te encontrei amor. O meu maior bem O meu maior ser todo bem teu. é ser todo teu, Jesus. Assim fez Santa Rita. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, nada. Eu prefiro o paraíso, concedei O convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Concedem-me o convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Não quero as honras, não quero as honras, nem quero riquezas, quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Concedem-me o convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Convido você então agora a gente voltar o nosso olhar para a imagem de Santa Rita, para a gente fechar esse momento, que nós pudéssemos nos lembrar hoje então do pedido do Papa Francisco. Somos uma igreja universal, nos unimos ao pedido tão terno, tão amoroso, tão preocupado com a humanidade que o Papa Francisco nos fez. Então nós confiamos a tua intercessão, Santa Rita, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a humanidade, todas as nações. A Senhora é eficiente nas causas impossíveis, porque a Senhora está diante daquele para o qual não existe impossível. Então nós queremos pedir que por vossa intercessão cesse essa pandemia, esse sofrimento, tantas mortes. Roga por nós, Santa Rita. Roga por cada um dos teus devotos. Roga pelas nossas comunidades, hoje em especial pela comunidade Santo Antônio. Interceda por nós no céu. Peça a Jesus por nós. Peça ao teu Jesus por nós. Ó Jesus, que disseste tudo quanto pedirdes, crede que recebereis. Eu vos peço por intercessão de Santa Rita,
advogada das causas difíceis e das coisas impossíveis, aumentai e fortalecei em mim e em meus irmãos e irmãs o dom da fé. Eu vos peço ainda, Jesus, por intercessão de Santa Rita, que nos liberteis dos momentos de confusão, de medo ou desespero. E quando julgarmos que tudo está perdido, acendei em nossos corações a chama do amor e da confiança, pois Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Senhor Jesus, concedei-me ainda, por intercessão de Santa Rita, a graça de que necessito. Você que está em casa, qual é a graça que você precisa? Que você traz hoje no seu coração? Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Amém? Gostaria de lembrar você então que amanhã é o segundo dia do nosso jubileu. Quem vai presidir a celebração é o Padre Francisco de Teixeiras, não é isso? Padre de Teixeiras. E amanhã também a nossa conversa vai ser com ele e com o Padre Paulo. Fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser. E viva Santa Rita! Viva!